Pelo que eu tô vendo aqui, ainda não. Putz. Ai, meu Deus. Foi. Bom, estamos começando mais um episódio da Decred TV, hoje com a temática de Lightning Network de Crediton. E estamos com o Gustavo aqui mais uma vez, e o Matheus, que é... Eu passo para você. Pelo que eu tô vendo aqui, ainda não. Putz. Olá pessoal, meu nome é Matheus de Giovanni. Hoje eu sou desenvolvedor contractor da Decred e eu vou tentar resolver algumas dúvidas, algumas perguntas e curiosidades que talvez vocês tenham sobre a LN e sobre o projeto da Decred de forma geral. Boa. Eu queria então só começar a apresentar qual que é o problema que a gente hoje encontra tanto no Bitcoin como em criptomoedas em geral. Qual que seria por que existe a LN, né, no caso? Que o Bitcoin está enfrentando então muitas transações na rede e acaba formando essa fila. Você consegue explicar melhor qual que é esse problema e como que a LN surgiu como uma opção para esse problema, uma solução? Tá, então o problema das transações do Bitcoin é que o Bitcoin ele tem um tamanho... o Bitcoin ele é uma blockchain, né, uma cadeia de blocos. Cada bloco ele é minerado a cada 10 minutos. Então, a cada 10 minutos nós temos, em média, né, porque é um processo aleatório, mas a cada 10 minutos nós temos um novo bloco com uma determinada quantidade de transações. E esse bloco tem um tamanho máximo, e por ter um tamanho máximo, implicitamente, né, isso implica que tem uma quantidade máxima de transações que cabem em cada bloco, né? Como existe uma quantidade máxima de transações por bloco, existe uma disputa para quem quer ter uma transação incluída em um bloco, que é dada pela taxa de transação. Quanto maior a taxa de transação, maior a chance, né, maior a probabilidade da sua transação ser incluída em um determinado bloco. O que isso acarreta ao longo do tempo é o aumento da taxa de transação, o aumento do quanto você precisa pagar para ter uma transação incluída na blockchain, né? Então, esse é o problema básico. Com o passar do tempo, com o aumento do volume de transações no Bitcoin, por cada bloco ter um tamanho fixo, determinado, a taxa que todo mundo paga para incluir as suas transações, ela deve aumentar. Isso independentemente da valorização do Bitcoin ou não, né? O que a valorização do preço do Bitcoin faz é que esse preço aumenta em termos de dólar ou em termos de reais. Sim. Mas independentemente do valor em dólares ou em reais, esse preço aumenta também em Bitcoin, né? A tendência com o aumento do volume de transações é que esse preço aumente, inclusive, em Bitcoins. A LN, ela veio como uma possível solução para esse problema, sem aumentar o tamanho do bloco, né, o tamanho máximo permitido para um bloco, tentando mover a maior quantidade possível de transações para fora da blockchain, o que a gente chama de sidechain ou off-chain, melhor dizendo, né? Então, ela tenta tirar o máximo possível de transações da blockchain, deixando só as transações oficiais ali na blockchain, e tentando mover o máximo possível de transações entre participantes para fora da rede do Bitcoin ou das outras criptomoedas. Então, a solução básica, né, o conceito básico da LN é ser uma rede paralela ao Bitcoin, paralela às outras criptomoedas, onde seja possível trocar moedas, né, efetuar transações, sem que essas transações precisem necessariamente ser incluídas na blockchain. Sim. Ô, Matheus, Pode falar. só uma pergunta antes. Por que fazer o uso de uma sidechain no lugar de aumentar o tamanho do bloco? Por que o aumento do tamanho do bloco não é uma solução? É uma solução possível. O problema é que aumentar o tamanho do bloco requer um hard fork, né? E como a gente tem visto no histórico
né, do Bitcoin, realizar hard forks, conseguir um consenso entre uma quantidade substancial de mineradores e de usuários para realizar um hard fork no Bitcoin é relativamente difícil, né? Então, por isso que a LN surge como uma alternativa a aumentar o tamanho do bloco. E com a LN não é necessário o próprio hard fork, não é? E além disso, exatamente, não é necessário. Além disso, existem os problemas de centralização também, né? Quanto mais você aumenta o tamanho do bloco, mais difícil fica para alguém rodar um full node, e isso acaba centralizando o protocolo, certo? Sim, também. Entendi. Embora, assim, existem várias discussões técnicas, né, várias pegas sobre aumentar o tamanho do bloco, né? Essa daí é uma delas. Uhum. Existe o contrário também, né? Como o número total de bitcoins ele é limitado, né? A gente sabe que ele é limitado, ele um dia vai acabar, e o que se espera é que a rede de bitcoins seja sustentada apenas pelas transaction fees, né? Pelas taxas de transação. Então, de certa forma, os mineradores têm até um incentivo econômico de não querer aumentar o tamanho do bloco, né? Porque se você deixa o tamanho do bloco limitado, consequentemente existe um aumento no valor da taxa e, consequentemente, os mineradores ganham mais. Existem detalhes técnicos sobre aumentar ou não aumentar o tamanho, existem incentivos econômicos também para aumentar ou não aumentar o tamanho. Então, a LN, ela atravessa de lado essas questões, né? Ela meio que pula ou deixa obsoletas essas questões. Sim, legal. E outro problema do protocolo do Bitcoin, de qualquer outra criptomoeda, é que, como você falou, cada bloco ele é minerado a cada 10 minutos, certo? Então, se você vai comprar, sei lá, um cafezinho na padaria, qualquer outra coisa, a pessoa que recebe o pagamento, ela tem que esperar os 10 minutos, né? Para confirmar o pagamento. Sim, exatamente. Isso se a sua transação for incluída no próximo bloco. Se você usar uma FII baixa, pode demorar 2, 3, 4, 10 blocos. Então, a LN visa também não só o problema de diminuir o número de transações e o preço das transações, mas também ele busca criar uma rede de pagamentos rápida, né? Que possa ser usada no dia a dia para microtransações, etc. É isso mesmo? Sim, também. Essa é uma outra vantagem da LN. Ela aumentar a velocidade aumentar as possibilidades de uso de uma criptomoeda por aumentar a velocidade em que as transações são consolidadas. Então, daqui a pouco eu acho que a gente já volta nesse ponto, que eu também quero discutir mais, mas então assim, a gente já viu agora aqui o que é basicamente uma LN. E uma coisa que eu acho que não está clara ainda para todo mundo, também não sei se também consegue estar clara, porque é uma coisa que estão começando a testar agora, mas a questão das taxas da rede. Como é que elas estão se comportando? Porque assim, muita gente fala assim, muita gente dá o exemplo assim, a Ana vai trocar 10x bitcoins com o João, só que assim, vale a pena, por exemplo, pessoas físicas como nós abrirem um contrato para fazer essa transação LN, ou isso vai ter que ser escalado para uma empresa de cartão de crédito, alguma coisa assim, para valer realmente a pena? Como é que estão as taxas? Essa é uma excelente pergunta. Assim, eu acho que a gente não vai conseguir responder isso nesse momento. Assim, eu não tenho conhecimento até porque a LN ainda não está em mainnet. Sim. Né? Assim, existem testes já dela em mainnet, inclusive foi lançado, o pessoal da Lightning Labs lançou um vídeo aí alguns dias atrás, sim, fazendo um teste em mainnet, né? Mas enquanto a gente não tiver um volume substancial de pessoas participando, eu acho que nesse momento assim vai ser só assim, chutômetro, vai ser bola de cristal para saber se vai valer a pena abrir contratos direto com os nós finais da rede, ou se a gente vai precisar realmente
abrir contrato só com 2, 3, meia dúzia de intermediários grandes, e aí fazer todos os pagamentos por esses intermediários. Eu acho que isso daí é uma questão em aberto ainda. Sim, porque eu vejo muita gente dando esses exemplos, mas se você for ver na vida real, tipo, a pessoa ficar pagando e recebendo dinheiro, não é tão comum assim. Ainda mais eu vejo o suficientemente comum para financeiramente que vale a pena, sabe? Se abrir um contrato para você trocar R$100 com seu amigo, ele depois te paga, alguma coisa do tipo. Eu vejo muito mais intermediários grandes usando essa rede para facilitar a vida, que é mais fácil. Por exemplo, você, em vez de abrir um contrato com uma Starbucks da vida, uma Chapel da vida abre com todas as redes da Starbucks e você paga com a Chapel, e fica muito mais fácil, muito mais prático, né? Só que a questão das taxas eu acho que tipo, é uma coisa que ninguém tem colocado, né? Será que realmente vai valer a pena para pessoas normais? Então, mas é uma coisa que... Então, eu acho que para todo, assim, pelo conceito da LN, eu acho que para todos aqueles lugares em que você tiver um relacionamento contínuo, né, eu acho que vai valer a pena sim. Então, sei lá, por exemplo, a Starbucks. Se você toma café todo dia na Starbucks, né, assim, é um hábito seu tomar café todo dia na Starbucks, todo dia, sem exceção, você toma café, eu acho, e na Starbucks como um todo, não necessariamente na Starbucks da sua esquina, né, a Starbucks por ser uma rede, sim, de repente você vai ter um contrato, você vai abrir um canal LN com a central da Starbucks e se você consumiu na da sua esquina, ou na da loja, ou na dos Estados Unidos, ou em qualquer Starbucks do mundo inteiro, vai ser o mesmo canal, né? Então, acho que, por exemplo, nesse caso de relacionamentos contínuos, eu acho que vai valer a pena abrir ponto a ponto. No caso do amigo, né, se é, por exemplo, a pessoa com quem você mora junto, né, o seu colega de quarto, vocês dividem um apartamento e vocês, né, hoje um mês paga a conta de água, o outro paga a conta de energia, então eu acho que também vai valer a pena fazer esse tipo de coisa. Eu concordo que para pagamentos individuais, né, eu acho que faz menos sentido. Eu estou em viagem, né, estou no meio de uma viagem, eu parei aqui numa lojinha de esquina para comprar um pão, né, numa padaria aqui para comer um pão, numa padaria qualquer, assim, não sei se vai valer a pena abrir um contrato, com certeza eu acho que não vai valer a pena abrir um contrato, porque no mínimo, na LN, você vai ter, para abrir um canal, você tem no mínimo 2 transações na rede, sim, né, que é a transação de financiamento, a funding transaction, e depois você vai ter a de encerramento. Então, no mínimo, 2 transações são transmitidas para a blockchain, né? Então, para essas coisas mais efêmeras, eu concordo que realmente, provavelmente, não vai fazer sentido. Você vai ter que passar por algum intermediário. Tá, e entrando, já aproveitando o gancho, como que é a dinâmica do contrato da LN, assim, como que é? Eu vou ter que abrir como é que funciona esse negócio de abrir um contrato na blockchain do Bitcoin, ou no caso da Decred, e depois, para fechar, como é que funciona essa dinâmica, assim? Então, os detalhes, assim, são bem técnicos, né? Tem muitos detalhezinhos, muitos pegas para entender Sim. como que as criptomoedas, como que a tecnologia dos smart contracts, das transações das criptomoedas, permitem que a LN seja construída. Assim, tem muitos detalhezinhos, mas, assim, basicamente é o seguinte: você tem uma transação de financiamento, né, uma funding transaction, em que 2 participantes, A e B, decidem que vão abrir uma coisa que eles chamam de canal LN. Então, eu digo que o participante A vai entrar com um Bitcoin e o participante B vai entrar com um Bitcoin, ou qualquer valor, né, qualquer criptomoeda. Sim. Esse canal, essa transação de financiamento, ela é criada, tem vários detalhes, ela é uma multisig, ela tem vários detalhezinhos de como que essa transação é construída e ela é publicada na blockchain. A partir desse momento, as duas partes, a outra parte, ela é capaz de transmitir uma transação especial,
que é uma transação... Agora vamos repassar. A questão dos fundos. Então, para eu abrir um canal, eu necessariamente tenho que ter os BTCs. No começo eu tenho que ter esses BTCs. Não. Você tem que ter algum BTC na BTC, como exemplo, né? Mas não precisa ser um BTC e não precisa ser simétrico também. Então, você abrir um canal LN, se você espera, por exemplo, receber dinheiro desse canal LN, no caso de um comerciante, por exemplo. Sim. As partes tentam agir maliciosamente e eu vou lá e quebro o contrato unilateralmente porque ele tentou me passar a perna, por exemplo, de contrato, e ele não tem nenhum fundo nesse contrato. Os fundos em um canal da LN, que são construídos, você, de certa forma, está comprometendo... O cara faz essa quebra unilateral e tudo mais, até questão de taxa, como vai funcionar no dia a dia, quanto que eu tenho que alocar de fundo, essa dinâmica de carteira também, que vai... Por exemplo, né? Mas, com certeza, vai ser assim, vai ser uma outra... porque eu digo assim, que o Bitcoin é mais simples na questão. Então, talvez seja ideal a gente tirar todas as webcams e deixar só voz para travar menos. Estão falando ali. Vê se melhora. Tira ou diminui a qualidade dele. Ok. Pronto, isso. Vê que o pessoal se melhorou. É que tem um pouquinho de delay da transmissão com o áudio aqui. Sim. Enquanto isso, eu vou aproveitar para perguntar de uma outra coisa. Na verdade, um comentário que o Bernardo Brits falou ali no... Sim. Ele fala, abre-se um canal entre um usuário e outro. Não seria interessante abrir um canal com uma empresa que seja responsável por ter um canal com todos os principais players do mercado? E, na verdade, era bem o que eu ia falar quando vocês estavam falando sobre será que compensa para um usuário comum essa transação de Bitcoin, Cred ou qualquer outra moeda para usar no dia a dia em microtransações, pagamentos. Eu acho que todos esses usuários eles vão ter um canal aberto com uma empresa, vamos falar, uma empresa processadora de pagamentos, vamos dizer assim, uma Visa do Bitcoin. Eles, entre os seus fornecedores e com essa empresa que seria vamos falar, o processador de pagamento, a Visa do Bitcoin. Então, dessa forma, qualquer estabelecimento acaba tendo um canal aberto entre todos os usuários da rede que tenham um canal aberto também com a empresa que faz o processamento dos pagamentos, com a empresa ali aberto. Com essa mesma empresa, você consegue fazer esse, como se fosse um bypass, vamos falar assim. Você consegue, não sei, só de você ter esse explicar. Não sei se deu para entender a ideia, mas... Não, deu sim. Eu concordo também com isso, porque eu acho que, por exemplo, assim, a Chapo hoje estaria melhor estruturada nesse sentido. Tipo, ela já tem um serviço de cartão de crédito, de conversão de moedas, então, por exemplo, ela não precisaria de uma Visa da vida. Ela só, por meio do contrato, porque daí ela faz a ponte, ela estabelece o contrato usuário Chapo e ela Chapo estabelecimento. E por exemplo, no final do mês chega a minha fatura da Chapo, eu pago e ela fecha o contrato se ela quiser e depois a gente reabre no próximo mês. O seguinte, teriam algumas empresas específicas, vamos falar, empresas que seriam, vamos falar, entre aspas, de confiança, e essas empresas teriam canais abertos com o maior número possível de pessoas, indivíduos e estabelecimentos. Assim, quando, vamos falar, um indivíduo A, que tem um canal aberto com essa empresa B, que é a empresa que centraliza todo mundo, que tem canal aberto com todo mundo, quando esse indivíduo A, ele quer pagar uma coisa para a padaria C, na verdade o que ele vai fazer, ele vai pagar através do canal que ele tem com a empresa B, que é a processadora de pagamentos, e a empresa B vai fazer o pagamento para a empresa C, que é a padaria, entendeu? Sim. Deu para entender a ideia? Seria uma empresa, várias empresas, não sei, que teria uma infinidade de canais abertos. Eu acho que a tendência, pelo menos em um primeiro momento, é essa daí mesmo, assim.
com certeza muito mais fácil, e até por questão de taxa também vai ser mais fácil cada usuário final ter relacionamento só com um intermediário, algum intermediário bem conectado. Isso, é exatamente isso. Concordo com você. Isso vai de encontro com, por exemplo, o Rio bancário, que é mais conhecido no mercado tradicional, em que você focaliza, por exemplo, 20 mil pessoas têm uma conta na Chapo, e a Chapo tem conta entre 100 estabelecimentos diferentes, e esses 20 mil consomem esses 20 estabelecimentos. Você perde um pouco dessa centralização. Provavelmente o intermediário cobraria uma taxa de você pela abertura desse. Acho que é questão de trade-off. Assim, a LN não é uma solução perfeita, e não é a única também, e pode ser uma boa opção para isso. Eu acho que é a questão do usuário querer escolher, assim, será que vale a pena ter uma conta numa instituição que tem esse contrato de LN e consegue ter uma transação mais rápida ou não, né? Sim. Então, esse seria, então, um dos pontos negativos da LN, né? Essa suposta centralização. A custódia das moedas do usuário, o usuário pode perder de alguma forma essa... Não. Assim, resposta simples é não. Né? Pela lógica de como a LN deve funcionar, né? De como ela é proposta para funcionar, a forma como os smart contracts são construídos, os participantes não seja capaz de roubar os fundos do outro participante, a não ser dentro daquelas formas de fechamento que a gente falou, caso um dos participantes tente fechar de forma unilateral, passando um saldo que não foi concordado por ambas as partes, a outra parte tem direito a X reais de crédito, agora ele é obrigado a me pagar esses X reais de crédito como danos. Né? Só que tudo isso é enforçado, né? É garantido pela forma de como os smart contracts são construídos. Então, tudo é amarrado nos smart contracts que compõem a LN. Entendi. Então, agora me veio uma dúvida. Os smart contracts eles são iguais por padrão e só muda a questão do saldo? Ou pode ter peculiaridades que os participantes incluem? Que tipo de peculiaridade? Que agora você falou assim, como o contrato foi feito. Então, além, por exemplo, de data de encerramento, data de que você abre o contrato, eu posso colocar mais alguma coisa assim, se alguém, posso colocar, por exemplo, uma cláusula, se alguém tentar fechar o contrato com uma diferença maior, o contrato não vai ser realizado, alguma coisa do tipo, ou não, é só um contrato padrão que eu só mudo alguns parâmetros já pré-definidos? Assim, teoricamente sim, só que o paper da LN, né, o que nós chamamos de LN, que a gente está conversando aqui de LN, na verdade, conceitualmente é um conjunto de contratos que se comporta de uma determinada maneira. Né? Então, na verdade, a LN são duas coisas diferentes. Uma coisa é o conceito de uma LN de forma geral. Né? Uma LN pode ser construindo-se contratos e utilizando-se smart contracts de interação com a LN, conforme ela está em execução, uma vez que ela entre em execução. Então, se a interface vai permitir que você faça pequenas mudanças no contrato, eu acho que inicialmente não. Até porque, assim, por ter muitos detalhezinhos técnicos na forma como o contrato é construído, se você não tiver muito cuidado, né, ao construir esse contrato, você pode... Eu acho que é aí. Estamos com um probleminha técnico. Então, até porque... a internet brasileira, né? Pois é. Então, assim, se você não tiver cuidado
ao construir os contratos, você fala, mas eu quero mudar esse parâmetro do contrato, né? Ao invés de, sei lá, no paper ele diz que você deve abrir um contrato com um dia de vencimento, né? Em Sim. alguns parâmetros lá que ele diz. Mas eu quero mudar isso daqui de um dia para tempo, se você aumentar, né? Ou se eu quiser, ao invés de 2 assinaturas, eu quero ter 3. Mas será que se eu aumentar de 2 para 3, eu vou conseguir... se 2 participantes tentarem cooperar de forma maliciosa, eles vão conseguir roubar os fundos. Então, assim, se você tentar parametrizar ou mudar algum dos parâmetros da LN, você tem que fazer uma análise para ver se você não está invalidando o modelo de segurança dela, né? Então, assim, eu acho que inicialmente vai ser difícil colocar alguma peculiaridade. Entendi. Mas, sim, obviamente, o pessoal vai estudar, né, para ver coisas que podem ser implementadas em cima da LN. Pode ser que surja alguém aí com alguma novidade, com algum parâmetro diferente. Bom, eu acho que ainda é cedo, né, pra gente tentar prever como que a rede vai se comportar, o que vai dar certo, o que não vai. Mas saindo um pouco dessa parte mais técnica, que é um pouco espinhosa, que todo mundo estava falando que era a votação da LN na Decred. O que foi de fato isso, Matheus? A gente já tem a LN? Como é que é? O que está acontecendo? Você Vamos consegue lá. Eu esclarecer? até postei aquele artigo lá, eu postei um artigo lá no Sim. não, on-chain da Decred entrou no ar, houve uma votação para indicar se os desenvolvedores deveriam dedicar tempo de desenvolvimento para os recursos necessários para a LM. Essa votação passou, né? Foi, acho que no começo do ano. Sim. Com 99,9% dos votos. Recursos relativos à LM devem entrar em vigor nas regras de consenso da Decred. Então, eu até coloquei na parte técnica lá do meu post, tem um link para algumas partes do código-fonte, né, que mostram exatamente o que significa isso, mas assim, falando bem de alto nível, uma criptomoeda que queira participar da LN suporte algumas operações específicas. Então, ela precisa suportar uma operação de cálculo de SHA-256, né, um cálculo de hash usando o algoritmo SHA-256. Ela precisa suportar uma construção que são os Hashed Time Locked Contracts, né? Então, essa votação da Decred foi para indicar se essas funcionalidades devem ser ativadas nas regras de consenso da rede. Ou seja, agora que a votação passou, foi aprovada e as regras foram ativadas, a rede de full nodes da Decred tem a capacidade de processar smart contracts que fazem parte da rede LN, né, que seguem o padrão necessário para participar da rede LN. Então, a rede de CRED está pronta para participar da rede da LN. De Cred e a sua comunidade, seus membros, usuários, eles poderão fazer uso da rede, porque agora o protocolo da LN é isso. Ele cortou um que eles pouquinho aqui para consigam, mim. Cortou para você, Henrique? Cortou também. Você pode repetir, Gustavo, por favor? Sim. Pode falar. Enfim, basicamente o que aconteceu é que agora a Decred está pronta para a LN. Não é que a LN está ativa, certo? Eu entendi a pergunta, assim. Existia muito, principalmente no Facebook, né? Tinha muita gente falando, vai entrar, a LN vai entrar, vai começar a funcionar daqui 2 dias, daqui 3 dias, né? E não é isso, né? A LN não está online nem para o Bitcoin, que é onde os desenvolvedores estão concentrando o maior esforço de desenvolvimento. Tá cortando um pouquinho aqui, não sei se é só pra mim. Não, agora foi só pra você. Eu ouvi tudo. Não, então, mas porque a gente sabe que a
quer dizer, às vezes eu também não sabia isso no começo. Eu pensava que a Lightning Network era uma coisa do Bitcoin e a gente já descobriu que não é. É uma equipe separada que é só ela, é Lightning Network, Lightning Lab, se eu não me engano. E daí eles estão concentrando os esforços no Bitcoin, mas, por exemplo, assim, a Lightning Network está sendo construída em Golang, que é a linguagem que a Decred foi escrita, então teríamos uma facilidade de integração. Que tanto que fomos uma das primeiras altcoins a ter essa funcionalidade no código, digamos assim. Qual que é a questão do... Vocês estão me ouvindo direito? Tá cortando um pouquinho, mas tá dando para entender. Tá. A minha questão é, por exemplo, assim, o que falta? Em Golang, né, em Go, o nó que a LN usa para conversar com a rede do Bitcoin, o software porque a LN é uma rede separada do Bitcoin, né, tem as validações e tudo mais, né? Esse software da LN, ele converte o node do Bitcoin de ser escrito em Golang, o node Bitcoin que a LN conversa é o node que foi desenvolvido pelos desenvolvedores da Decred, que é o BTCD. Uhum. Né? Então, assim, além de ter a questão da linguagem de programação, a própria estrutura que é usada para a conversa com o Bitcoin foi desenvolvida também pelos desenvolvedores da Decred. Assim, tá tudo bem, tem tudo para dar certo e para entrar em funcionamento bem próximo do funcionamento do Gravel, que a LN entre em funcionamento no BTC antes de entrar em qualquer outra criptomoeda. Está bem posicionada para entrar. E o servidor da Decred, que quem roda aí em linha de comando é o DCRD. Né? Então, quem tem aí um full node que roda o DCRD, o que tem que acontecer é uma integração entre o servidor da LN, que é o LND, e o servidor da Decred, que é o DCRD. Então, essa é a primeira etapa. Né? Aí, a segunda etapa vai ser uma integração entre o DCRD e a DCR Wallet, né? Ou eu não sei se vai ser feito talvez diretamente entre a DCR Wallet e o LND. Né? Então, eu não sei ainda exatamente se vai ser uma integração direta da carteira de crédito com a LN, né, com a rede da primeiro tem que fazer o código do full node da Decred participar da LN, né, e aí a gente pode entrar já até com comandos em linha de comando para abrir um canal, para fechar um canal, né, enfim. Isso daí primeiro tem que funcionar dessa forma, depois tem que funcionar entre uma carteira de cred na LN, a carteira de linha de comando, a DCR Wallet, para depois nós termos a carteira, o Decred, uma carteira GUI, né, uma carteira gráfica, participando da LN diretamente. Então, assim, essas são basicamente as etapas que têm que ser seguidas. Tá, então muito disso pode acontecer em paralelo, né? Tanto disso pode acontecer em paralelo. Não necessariamente é tudo sequencial, tem que funcionar tudo em um lugar para depois tudo funcionar em outro, para depois tudo funcionar em outro. Pode haver um desenvolvimento parcialmente em paralelo. Tá, entendi. Então, então a gente já cumpriu a parte do código, tá ok. Hoje você está na Decred, certo? Você está mais participando no GUI. Me fala um pouco qual que é a sua participação, né, nesses 3 projetos. Então, hoje a maior quantidade de contribuições que eu mandei foi na parte da carteira gráfica, na GUI que é o Decrediton. Certo. Né? Embora eu fiz algumas contribuições já na DCR Wallet. Você sabe dizer se está tanto da sua parte, como é que está? Não, ainda tá bem, assim, ainda falta bastante para participar.
vai depender mesmo, né? Mas para usuário avançado. Mas é bom saber que pelo menos essas 3 partes a gente não está esperando acabar um para ir para o outro, está sendo nas 3 frentes. É bom saber que quando sair, vai sair um muito perto do outro, né? Paralelizada, né? Mas assim, não adianta você ter a tela se você não tiver um código de back-end, algumas semanas, alguns meses de distância para wallet gráfica estar participando 100% da LN. Entendi. Então vai demorar, porque todo mundo tinha essa noção errada, né? Tipo, a Decred vai ter LN antes que todo mundo. Eu já tô... Não vai acontecer. Eu acho improvável que isso aconteça. Né? É extremamente improvável que a Decred tenha LN antes do Bitcoin, mas eu imagino que não vai demorar muito tempo para ela ter a LN e uma vez que ela estiver em funcionamento também. Até porque, assim, mesmo os protocolos, as especificações de como a LN deve se comportar na prática, né, o software mesmo da LN, os protocolos que qualquer criptomoeda deve aderir para participar da LN, eles ainda estão em fluxo também, né? Assim, a LN, na prática, hoje, ela não existe ainda, né? Nós temos testes, existe a testnet, está em execução. A gente teve o vídeo aí que a Lightning Labs liberou alguns dias atrás, né, de um teste em mainnet, mas assim, em mainnet com software, assim, não foi uma compra real, né? Foi tudo software deles simulando compras reais. Então, assim, na prática, a LN não existe ainda. Entendi. Então, não tem no que participar nesse momento, hoje. Pode ser que daqui 1 ou 2 semanas isso mude, mas hoje não tem nem no que participar. Sim. E uma coisa também que é interessante, por exemplo, assim, uma LN no Bitcoin. Existe, então, a forma como os contratos são feitos e trocados, eles potencialmente permitem isso. Na verdade, o Atomic Swap, ele é inspirado pela primeira parte da LN, né? A forma como as transações, a parte inicial da LN é o Atomic Swap. Entendi. Né? Então, eu acredito que vai ser possível, que vai acontecer, né? Mas, assim, eu imagino que também vai ser existe a interface de linha de comando que foi desenvolvida pelos desenvolvedores da Decred, né? Inicialmente, embora tenha contribuições hoje de vários desenvolvedores e de várias moedas, mas a gente não tem, por exemplo, para realizar o Atomic Swap, para fazer a conferência do contrato, ver se o contrato está válido, se ele tem uma data de expiração no futuro, enfim, para fazer toda a validação disso, a mesma carteira, né, o mesmo software, precisa de CRED. Então, existem algumas etapas que tem que acontecer antes da LN com Atomic Swap, com Multicoin acontecer. Sim, isso não é que a gente já começa a vislumbrar a moeda, acho, mano, tipo, já não, tipo, eu acho que assim, a questão antes é que a gente não tinha nenhuma solução de um problema teórico, né? Hoje a gente já tem, só que a questão é pegar esse problema teórico, a solução desse problema e escrever e fazer funcionar, porque no papel é uma maravilha, outra coisa é você fazer esse negócio realmente rodar. E a gente não tem noção do trabalho que dá, do tempo que dá. Então a gente já começa a vislumbrar, pô, se a gente junta esse futuro não tão distante, mas que pode dar muita liberdade para muita gente, tanto de descentralização como liberdade econômica, né? Você não fica tanto pegado a fiat e vai ser, e nem é uma moeda específica também. Eu acho que se o Bitcoin às vezes tem algum problema de fila, de taxa, você pode usar uma Litecoin, uma Decred que confirma muito rápido e a taxa é muito baixa. O paper da LN é do início de 2016, se não me engano. Sim, né? algo bem recente. A LN foi um dos...
Entendi. Então, assim, a LN para o Bitcoin já está em desenvolvimento, demorar ainda até a gente entender todas as potencialidades que vão ser possíveis, né? Até a gente entender tudo que vai ser possível ser feito. Tudo que a gente falou da LN, o que é, os prós e os contras, as possíveis adoções como solução. E essa questão, acho que não faltou nada nessa questão. Como é que vai ser essa integração? Eu acho que a gente já abordou tudo para Decred, né? Que não falta bastante coisa ainda para o pessoal não ficar tão empolgado assim, mas eu acho que está em boas mãos com você e com o resto do time desenvolvendo isso. Você é um contribuidor de um projeto específico. Como é que foi a sua experiência? Tipo, como que você entrou? Como que você foi chamado? Você mostrou o trabalho? Como é que é esse seu contrato com a equipe da... Simples para você contribuir com o projeto e eventualmente ser chamado para ser um contractor, né? É só você acessar lá o GitHub, tem uma lista, você acessa qual projeto você acha que você pode dar uma contribuição, você vê a lista de issues, né? A lista o backlog de coisas que precisam ser feitas no projeto, eu pretendo fazer dessa forma, tá ok? Ok. E aí você faz, trabalha, vai mandando, para quem é desenvolvedor, você vai mandando os PRs lá no GitHub do projeto. Sim. Né? Então, assim, foi basicamente isso daí que eu fiz. Eu peguei, embora assim, eu acompanho há bastante tempo, né? Então eu já tinha uma boa noção de tarefas e começar a mandar contribuição. Então, o processo para programador é basicamente esse. Existem alguns outros setores, né? Então, tem a parte de design, tem a parte de marketing, tem, enfim, né, a parte de comunidade. E aí, para essas partes, é um pouquinho diferente, um pouquinho mais, talvez, mais demorado para você ser chamado para ser um contractor, ou talvez mais, não mais demorado, mas assim, é um pouco... Em programação, vocês, teoricamente, é só escrever o código e ver, né? É uma coisa mais rápida, mais objetiva. O resultado... exatamente. Você tem que mostrar o resultado também, mas o resultado é mais rápido e mais objetivo, né? Sim, assim, eu peguei esse que é muito mais rápido do que para outras áreas. Sim, e você não é um full... Mas, assim, e você não é um full time, né? Eu acho que às vezes as pessoas falam assim, mas eu já tenho meu trabalho há tempo e ganhar por isso, né? Você pode ter o seu trabalho na vida normal e, teoricamente, tirar uns trocados por fora, né? Receber esse pagamento pelo trabalho feito para fora, para Decred, né? Isso, exatamente. Então, assim, o trabalho hoje eu sou... Na verdade, hoje o Decred tem... Eu acredito que tem pouquíssimos trabalhadores full-time, né? Tirando, talvez, o núcleo do desenvolvimento, né? Que está desde o começo. Sim. Deve ter pouquíssimas pessoas full-time na moeda. Uhum. A maior parte são pessoas que mandam contribuições assim, pontuais. Né? Então, eu peguei esse problema, eu mandei essa solução, e aí você tem uma recompensa em relação a isso daí. Para desenvolvimento, normalmente você dedica uma determinada quantidade de horas. Essa semana eu vou pegar um dia da semana que eu estou mais tranquilo e vou pegar 2 ou 3 bugs para corrigir. Beleza. A semana que vem eu estou trabalhando no projeto na minha empresa normal e eu não posso dedicar tanto tempo. Então, essa semana eu não mando contribuição nenhuma. Sim. Assim, na parte de programação, de desenvolvimento especificamente, né, principalmente para esse trabalho, para os trabalhos que não são criticando alguns bugs, alguns issues, como bons para a primeira contribuição. Né? Entendi. Então, assim, quem é desenvolvedor entrar lá no GitHub, no repositório do Decred, tem alguns issues marcados lá como bons para a primeira contribuição, que são coisas que não são tão críticas, coisas que são legais, que vão ser boas contribuições para o projeto, mas que não necessariamente a gente precisa resolver amanhã. Sim.
né? Não são bugs críticos, né? Então são coisas que uma pessoa que está começando no projeto agora e que queira mandar contribuições pode entrar e pode começar por esses bugs, esses issues que tem talvez que são simples o suficiente, porque assim, também não adianta quem quer fazer contribuições no projeto, né, não pode simplesmente chegar lá e falar, mas está tudo errado, eu acho que deve fazer assim, faz dessa forma, que também não vai chegar a lugar nenhum, né. Assim, quem quiser começar a enviar contribuições na área de desenvolvimento, precisa começar por partes que não sejam críticas, né? Essa alteração vai ser rejeitada. Sim. Né? Assim, você precisa começar com coisas periféricas para depois fazer alterações mais no núcleo do software. Sim. E eu acho que uma coisa também interessante a destacar, que às vezes as pessoas encontram um bug, às vezes na carteira mesmo está mexendo e trava, alguma coisa assim, que é o próprio canal do Slack que a gente tem, que pode chegar e comentar com os desenvolvedores, tem um canal especificamente para isso, tanto de suporte, tanto de desenvolvimento, que se a pessoa tiver alguma dúvida ou falar assim, achei isso aqui. Às vezes a pessoa não entende tanto, mas ela sabe que tem um problema lá, ela só indica que os desenvolvedores dão uma olhada, mas acho que também quem quiser entrar no Slack pode mandar e-mail, entra em contato com a gente adiciona lá, a gente fala com o Emílio, que ele consegue adicionar no Slack, para as pessoas também acompanharem mais de perto, porque todo time de desenvolvedor está lá, eles são bem receptivos com as pessoas, então acho que também vale a pena para quem quiser conhecer mais o projeto, tiver alguma dúvida, tem gente fazendo estudos sobre a Decred, vai lá e pergunta, ou encontra um bug mesmo e não sabe por onde reportar, né? Não tem um saque para isso. Então pode ser pelo Slack mesmo, às vezes pelo grupo do Facebook, que a gente consegue fazer chegar, né? Ô, Matheus, experiências necessárias para participar, para atuar no projeto de desenvolvimento da Decred? Tem alguma linguagem específica, algum tipo de... Como dev especificamente? Como deve, isso. Então, depende muito de qual projeto você vai atuar, né? Hoje existem muitas frentes diferentes em toda a organização do Decred. Então, existe a parte das interfaces gráficas, né, do Decred. Então, existem o projeto do Politeia, que tem um back-end em Go e um front-end em JavaScript. Existem integrações com meios de pagamento, que aí tem várias linguagens diferentes. E o núcleo do software, né, o código de consenso dos full nodes, o código da wallet, que é em Go. Então, assim, depende muito de qual já é a prévia experiência do desenvolvedor, né? Para quem tem mais experiência em front-end, JavaScript ou programação web, por exemplo, os caminhos principais seriam fazer contribuições ou no Decrediton, que é Electron, né, não é web, é na parte do Politeia que está tendo bastante desenvolvimento atualmente, né, que também é web. Então, para quem já tem experiência web e quer, de repente, ver se consegue contribuir, aí, o ideal é dar uma olhada nesses repositórios, né? Para quem quiser atuar mais na parte de núcleo, né, na parte do full node, na parte das regras de consenso, aí tem que ter um conhecimento maior em sistemas distribuídos, ou mesmo talvez conhecimento de programação é menos necessário, mas mais do conceito de blockchain, né, no conceito do que é a blockchain, o conceito de transação, como funcionam as entradas e saídas, assinatura. Então, para quem quer atuar na parte de núcleo mesmo, aí precisa ter um conhecimento maior dessa área. Entendi. Então tem muito espaço para todo tipo de dev ali, né? Se for ver, tem vários... Sim, tem bastante espaço. Assim, porque a gente vê que a Decred é desenvolvida em Go, né? E eu pelo menos não entendo. E a gente acaba pressupondo que
você necessariamente precisa entender de Go, mas não, acabamos de ver que não necessariamente, né? Se você entender de uma outra linguagem, você também consegue contribuir para o projeto. Sim. O Go você vai precisar, se você quiser, fazer contribuições de mais baixo nível. Então, por exemplo, para dar um exemplo de uma contribuição minha que precisou de Go, eu fiz existia já esse issue aberto há algum tempo, né? Mas foi uma melhoria de desempenho para a listagem de transações. Né? Então, a listagem de transações no Decrediton era feita de uma forma e o pessoal queria que fosse feita de uma outra forma, mas para alterar a forma como que essa listagem é feita, houve necessidade de alteração no código Go da DCR Wallet, né, que é a carteira de linha de comando. Então, para fazer essa alteração na interface gráfica, eu precisei antes fazer uma modificação na carteira de linha de comando. Né? Então, assim, se você quiser fazer alterações de mais baixo nível, aí você vai precisar aprender, mas não é absolutamente necessário, né? Não é essencial que você saiba Go. Principalmente para a parte de... tem um repositório que lista as integrações com sistemas de pagamento, né? Com o WooCart, com a Wix Store, enfim. Eu acho que alguém mais tem mais alguma coisa para falar? Vê se tem alguma dúvida do pessoal que está assistindo, não sei. Não, já acabaram aqui. Você já respondeu pro Renan. Então acho que é isso, né? Eu queria só fazer um comentário final. Pode. Eu não sei se essas coisas que eu falei sobre a LN estar ainda relativamente distante, se elas vão ser um balde de água fria para algumas pessoas, né, que estavam talvez muito entusiasmadas ou esperando muito. Sim. Mas a Decred é um projeto que tem o intuito de ser uma moeda de longo prazo. Né? Assim, os desenvolvedores, principalmente os desenvolvedores iniciais, eles têm uma visão de criar uma moeda de longo prazo. Não é uma moeda para pump and dump, não é uma moeda para retorno rápido, né? Uma moeda que exista daqui, criar tanta expectativa, né, e tanta valorização e um movimento tão significativo de marketing, ou talvez não tão significativo de marketing, mas assim... tentar criar um hype em algo que não está pronto ainda. Isso, exatamente. Essa é o termo melhor. A ideia não é criar um hype em torno de alguma coisa que ainda não está pronta. Né? A ideia é criar uma moeda que seja sustentável a longo prazo. Então, assim, mesmo que a LN, talvez tem muita gente achando que vai entrar semana que vem e está todo mundo feliz e acabaram os problemas, mas não. Assim, a gente está fazendo coisas que são para longo prazo. Né? E... Sólida e robusta, né? Não é uma intenção de simplesmente criar valor de curto prazo para aumentar a capital em fiat nem nada. Eles querem realmente criar um... Até a própria questão, por exemplo, dos devs. Por exemplo, o Atomic Swap foi feito primeiro com a Decred e a Litecoin. Já foi disponibilizado um mini manualzinho para todo mundo, sabe? A questão não é a minha moeda, sabe? É contribuir para o universo de criptomoedas, porque a gente está fixo nisso, tipo, que isso é o futuro, sabe? É o universo de cripto que pode contribuir para mudar alguma coisa, não BTC, Decred, Litecoin, Monero, tipo, uma ou outra específica, e sim um universo, né? Então eu acho que as contribuições estão sendo muito boas e os avanços maiores ainda, mas os devs estão com esse objetivo, tipo, criar um universo para isso, sabe? Com a Decred, tipo, com a Decred no centro, obviamente, mas é todo um universo, não é só Decred, sabe? Eu acho que isso é bem bacana deles. É isso aí, exatamente. A ideia é avançar
a tecnologia e o mercado das criptomoedas e de tecnologias de blockchain de forma geral, mas não necessariamente ser a moeda mais valorizada em dólares. Não é esse o objetivo dos desenvolvedores. Sim, sim. Bom, acho que a gente talvez tenha abordado tudo. Se surgir alguma dúvida, a gente tira pelo Facebook ou pelo Slack. Novos artigos provavelmente poderão sair. Peço desculpas pela transmissão, que o povo falou que travou muito. Talvez já tenha identificado aqui qual foi o problema. Ninguém estava baixando torrent, tá, Ricardo? E semana que vem, provavelmente, a gente vai ter mais um programa, então fique esperto, vou anunciar com o grande Narcélio sobre Atomic Swaps. Aí a gente também pode tentar entender o que é Atomic Swap, tentar fazer uma ponte também com o Lightning Network, como que isso vai funcionar, já que o Marcelo já está mais aprofundado nessa questão de os travamentos, mas a gente tentou fazer o que deu aqui. E obrigado, Matheus, pela participação. Gustavo também, mais uma vez. E é basicamente isso. Obrigado. Nada. Eu que agradeço a oportunidade. Qualquer coisa, estamos aí. Estamos na área. Valeu.